Estamos aqui de volta com Vanguarda Comunidade, falando de qual o sentido da nossa vida, hein? Qual o sentido de fazer parte de uma família, construir um núcleo afetivo em que você se alimenta emocionalmente, psiquicamente, para dar conta de tantos desafios, para cumprir a sua missão na vida. É disso que estamos falando aqui. O Ellison veio hoje partilhar comigo dessa reflexão, trazendo as suas experiências profissionais. Muito legal. Obrigado pela companhia aqui. Eu terminei o outro bloco falando da fragmentação da família moderna. Sim. Não só com o grande volume de desvinculações afetivas, rompendo o contrato inicial de marido e mulher, já com presença de filhos em casa. Como é que fica essa situação? O que fazer, né, na perspectiva da logoterapia, por exemplo, o que fazer para que essa quebra não deixe os traumas e as sequelas que a gente imagina que vão acontecer, Sim, sim. mas não com tanto impacto negativo para o futuro de quem está ali dentro, tanto marido, esposa, filhos. A grande preocupação, por exemplo, quando nós nos deparamos na clínica com situações assim da desfragmentação familiar, num ponto de vista logoterapêutico, é essa questão da desresponsabilização, né? Quer dizer, ainda que, por exemplo, o casamento não dê certo ou que haja a separação, tudo, há uma responsabilidade Que se mantém. Que se mantém, tanto do vínculo que se criou entre o casal, que o vínculo não se perde. Né? Eu costumo dizer que as pessoas não passam pela nossa vida, elas entram e nunca mais saem. Né? Então, isso é um fato, né? É interessante essa questão da pertença, né? Mesmo uma pessoa que se separa, anos depois, ela faz questão de dizer o meu ex-marido, a minha ex, quer dizer... É posse. É posse, né? Mesmo que se separou, quer dizer, tem um vínculo. E com relação aos filhos, tem uma responsabilidade. Para né? sempre. Para sempre, para sempre. Né? Então, essa presença ela é necessária. Ela é necessária no sentido de qualidade, também no sentido de quantidade, porque eu falo muito isso para os pais e também nas palestras, que a vida do pai e da mãe é como se fosse um teatro, né? No sentido de que os filhos estão na plateia 24 horas, e desde pequenininho, observando tudo. Sim, eu tenho dois... O manejo da vida, né? Tudo, Eu tenho dois filhos, um de hoje está com 6 e outro de 7 anos. E você vê que desde pequenininho, qualquer coisa que você fala, diga, faça, ele está ali. Você é a referência principal. E muitas vezes não só vida. ali, mas reproduzindo. Exatamente, exatamente. E é interessante que a gente reproduz também na infância o que os pais fazem, mas também depois, na vida adulta, os pais já morreram. E a gente tende a reproduzir. Né? Então, por isso que é importante eu saber que o que eu estou fazendo hoje, mesmo que... E até a minha ausência em casa, o meu filho precisa saber, puxa vida, o meu pai está realizando algo na vida, meu pai está feliz, meu pai está produzindo algo para a sociedade. Né? Então, isso é importante. Nossa, isso dá um sentimento de valor para ele também. Exatamente. Né? Você falou logo no primeiro bloco de uma questão que para mim é fundamental ressaltar aqui, que uma filosofia que eu gosto muito, que é a filosofia existencialista. Alguns pensadores do século passado, inclusive os que fizeram a ponte entre a filosofia e a psicologia, como Erich Fromm, como Rollo May, consideraram que o grande mal do século XX foi o vazio existencial. Não tem sentido. Vida sem sentido. Você usou a palavra niilismo ali. Não tem sentido. Então a pessoa não dá valor, não dá... isso afeta a noção de valor que o ser humano tem de si mesmo e do outro. Exato. A vida não tem valor, então eu mato com facilidade. Daí o resultado. Valoriza-se o imediatismo, o consumismo e não o ser humano. O que a família pode fazer para restaurar a noção de valor do indivíduo, a noção do valor do indivíduo participando de um núcleo que pode transformar a humanidade? Então, Abrantes, eu costumo dizer o seguinte, o pai, quando ele sai do serviço, ele não pode, quando termina o expediente dele, desligar e falar, agora eu vou dormir, vou descansar, vou tomar banho, vou ficar assistindo televisão. Ele tem que se manter atento para chegar em casa e ter momentos de diálogo em casa, né? Isso precisa ser restaurado na família, né? Então, por exemplo, que seja um jantar que toda a família esteja presente, ou um almoço, ou um momento em que a gente chega em casa e todos, com os filhos, converse, ouça os filhos, né? Dê valor para o diálogo, né? Dê valor para
o desenvolvimento da reflexão, do vínculo, do sentido da vida mesmo. Então, é importante essa questão do diálogo. E os pais dizerem mais para os filhos, né, sobre as suas experiências, partilhar sobre as suas experiências. Então, o diálogo é necessário e ajuda muito na construção dessa questão de mostrar para o filho que a vida é possível. Um dos erros muito grandes que a família enfrenta hoje são as questões financeiras. É difícil hoje, com a mulher trabalhando, o pai trabalhando, o filho estudando, quer dizer, são poucos os momentos juntos. E geralmente esses momentos juntos são os momentos para resolver problema. Então, de repente a imagem, o filho cresce vendo pai e mãe, os únicos momentos que ele os vê é falando das contas, é falando das dívidas, é falando do dinheiro. Então, para o filho, parece que a vida para o pai e para a mãe... Um momento de celebração praticamente não existe mais. Né? Celebrar a união, Exato, a aproximação, exato. Bater um papo um pouco mais despojado, descontraído. Exato. Está ficando raro. Está ficando raro. Não deveria ser assim. Exatamente, porque aí a criança cresce achando que o que dá sentido para a vida é ter dinheiro. Puxa, eu tenho que ter dinheiro porque aí a minha esposa não vai brigar comigo. Entendeu? E aí, quando a gente foca a vida para o prazer, né, e Frankl faz justamente esse gráfico, né, se eu foco a minha vida para a felicidade, se a felicidade, o prazer é o meu foco último e eu direciono para ele, eu tendo a frustração. Então ele vai dizer o seguinte, a felicidade é uma consequência das tarefas que eu realizo na vida e das pessoas que eu amo. Então é uma entrega. E ele faz essa comparação, por exemplo, com a relação sexual, né? Se a pessoa se preocupa muito com a questão do orgasmo, ela se frustra, né? Mas quando ela se entrega ao outro, aí tem o prazer. Engraçado. Que foi em Frankl que eu li que a vida do homem não está restrita às dimensões corporal e psíquica, mas apresenta ainda uma terceira dimensão, a dimensão espiritual. Isso tem tudo a ver com a questão familiar que nós estamos trazendo aqui. Como é que isso pode ser resgatado dos umbrais, do esquecimento, das trevas lá, dessas pressões que o mundo moderno traz? Tem que pagar as contas até o fim do mês, tem que resolver o problema da empregada, tem que limpar essa casa. Como é que fica isso para sobreviver essa parte da espiritualidade? Sim, Frankl justamente, né? A capacidade que só o ser humano tem, e na verdade isso é que nos distingue dos animais, muito mais que a nossa razão, essa capacidade de autodistanciamento. Né? Mesmo diante de todo o problema financeiro, material, isso não pode abalar a minha paz interior, a minha liberdade interior. Né? Então, o espiritual é isso. Né? É aquela dignidade intrínseca de cada ser humano que, independente da sua situação psíquica, a sua situação biológica, ele está ali, a vida está ali, né? E a liberdade está ali. Então, todos nós somos livres, independente de qualquer circunstância e qualquer aprisionamento ou sofrimento. O ser humano, o homem é o único ser deste mundo que pode se interrogar a respeito de si mesmo e pode planejar a sua vida. É por isso que a gente faz programas como esse, trazendo temas para que você possa, de repente, fazer uma reflexão e uma ressignificação do seu momento existencial. Daqui a pouco estamos no nosso próximo bloco, onde vamos fechar esse bate-papo muito legal. Até já.